Muitos homens não sabem que possuem características de um homem sigma, e alguns nunca percebem que essas características estavam neles o tempo todo. Embora não exista uma única definição do que é um homem sigma, há alguns sinais inegáveis que os diferem dos outros homens. Desde o seu processo de pensamento profundo até a sua natureza independente, é fácil perceber a diferença de quando um sigma entra num ambiente. 8 sinais inegáveis de que você é um homem sigma. Eles possuem todas as qualidades de um grande líder, mas não buscam os holofortes. Os homens sigma preferem ficar no fundo e observar em vez de desempenhar um papel de liderança. Eles são plenamente capazes de assumir o controle se a situação exigir, mas preferem ficar em segundo plano e observar aqueles que se destacam. O homem sigma é mais propenso a liderar dando o exemplo do que falando, e sua orientação silenciosa pode ser frequentemente mais efetiva do que qualquer instrução verbal. Ele pode não ser aquele que está sempre no comando, mas tem uma grande noção de direção e está sempre disposto a ajudar quando necessário. Os sigma podem se tornar líderes incríveis se tiverem a oportunidade. Os homens sigma odeiam ser mandados. Eles preferem a autonomia de tomar suas próprias decisões sem influência externa. Embora possam aceitar conselhos de alguém em quem confiam, eles não gostam de ter outra pessoa tomando decisões por eles. E também não gostam de ser controlados ou de seguir ordens com as quais não concordam. Isso não significa que os homens sigma sejam rebeldes, mas eles não seguem regras inúteis ou ultrapassadas apenas porque todos os outros estão fazendo. Ao tomar decisões, eles confiam em seu próprio julgamento e instintos. Eles preferem questionar do que seguir cegamente a multidão. Isso muitas vezes os coloca em desacordo com autoridades, o que pode levar a tensão e conflito. Apesar disso, eles não mudarão suas opiniões apenas para agradar alguém. Embora os sigma não procurem problemas, eles não hesitarão em se manter firmes se necessário. Eles fazem seus próprios caminhos na vida, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Eles evitam ambientes que tenham muitas pessoas. Ambientes que tenham muita gente podem ser extremamente desgastantes para o sigma, pois geralmente são cheios de barulho e caos. Enquanto um alfa pode prosperar em tais cenários, os sigmas geralmente preferem ficar fora de festas e reuniões. Eles não precisam de atenção ou validação para serem o centro das atenções, então geralmente evitam ambientes em grupos grandes. Em vez disso, os homens sigma preferem encontros menores, onde podem conhecer as pessoas de uma forma mais profunda. Eles precisam de um pouco de espaço para pensar e refletir, então ambientes em grupos grandes são frequentemente muito abrangentes. Eles geralmente precisam passar algum tempo sozinhos e recarregar depois de participar de um grande encontro. Eles simplesmente não têm a mesma energia ou entusiasmo para ambientes em grupos grandes que os homens alfa têm. Embora os homens sigma possam não ser a vida da festa, eles ainda podem ser ótimos contribuintes para qualquer conversa. De fato, suas reflexões profundas e perspectivas pensadas frequentemente adicionam muito valor a uma conversa. Eles não sentem a necessidade de explicar por que fazem as coisas de forma diferente. Os homens sigma não tentam impressionar os outros, eles simplesmente vivem suas vidas e são quem são. Eles não se preocupam com o que as outras pessoas pensam deles e não sentem a necessidade de se encaixar. Eles entendem que suas opiniões e ideias podem não ser aceitas, mas recusam-se a mudar apenas para ganhar aprovação. Todos têm um caminho único na vida e eles buscam encontrar o seu próprio caminho sem sentir a necessidade de se desculpar. Os sigma valorizam sua liberdade acima de tudo. Eles não gostam de se sentir presos ou obrigados a fazer algo, então eles costumam se afastar para proteger sua liberdade. Eles não gostam de ser restringidos por regras e regulamentos, precisam de espaço para pensar por si mesmos e tomar suas próprias decisões. Os homens sigma gostam de trabalhar de acordo com seus próprios termos, eles não gostam de ser bombardeados por opiniões de outras pessoas e preferem agir de forma independente. Isso não significa que eles não gostem de trabalhar com outras pessoas, mas se sentem mais confortáveis quando têm espaço para fazer o que querem. Eles não precisam de elogios ou atenção, tudo o que precisam é de um desafio e de espaço para se concentrar. Eles não se importam em ajudar ou trabalhar em equipe, mas preferem projetos individuais que lhes dão a liberdade de trabalhar sem interrupção. Quando dada a chance de trabalhar sozinho,
Os homens Sigma podem produzir ótimos resultados devido à sua capacidade de pensar fora da caixa e testar diferentes abordagens. Eles não precisam de alguém para guiá-los, é por isso que os homens Sigma muitas vezes se tornam empreendedores. Trabalhar sozinho permite que eles expressem sua criatividade e explorem suas paixões sem interferência. Homens Sigma odeiam conversa fiada. Eles não gostam de conversas típicas tipo: quem foi eliminado do Big Brother ou será que vai chover? Enquanto uma pessoa comum pode considerar essas conversas uma forma de se conectar com outras pessoas, os homens Sigma acham-nas entediantes e improdutivas. Eles não gostam de conversa fiada porque ela frequentemente não leva a lugar nenhum. Eles preferem discussões significativas que vão fundo em vários tópicos. Eles adoram discutir ideias, não pessoas, e gostam de se envolver com alguém que possa desafiar suas opiniões. Eles não gostam de fofocas ou assuntos triviais, eles preferem falar sobre tópicos significativos que os ajudarão a crescer como indivíduos. Os homens Sigma costumam ser apaixonados por aprender, então eles anseiam por conversas intelectuais que estimulem suas mentes. Eles podem conversar por horas sobre tópicos que acham interessantes e inspiradores. Tudo o que querem é uma boa conversa sobre algo que importa.